A paz do Senhor, meus queridos, graça e paz, que Deus abençoe grandemente nesse dia 16/12 de 2025. Amados, eu venho aqui hoje, há muito tempo, há muitos dias, que eu estou sem postar, até mesmo sem trazer oração no grupo de oração. Eu tenho passado umas pelejas muito grandes. Eu tenho tentado encontrar força, e Deus tem me dado essa força para que eu possa resistir. Que hoje, se você tem dois, se a gente é dois, a palavra diz que a gente não é bom que a gente ande só, porque se a gente cai, não tem quem levante. Não tem ninguém para nos levantar. Se a gente anda com dois, com mais uma pessoa, quando você cai, alguém está do lado e te levanta. E isso é verdade. Tem momentos na nossa vida que passamos por situações tão difíceis, que se não for a misericórdia de Deus, a gente acaba caindo e não querendo levantar. A cair na depressão, na tristeza, na angústia. E Deus sabe o quanto eu tenho passado, quantas situações difíceis eu tenho passado. Mas eu quero trazer para você aqui uma revelação que Deus me trouxe por esses dias, Na verdade, já tem quase 30 dias. E eu precisava de um tempinho aqui para trazer essa revelação para postar para você. O que foi que Deus fez? Em primeiro lugar, eu quero ler aqui. Está escrito lá em João. Acho que lá em Mateus, na verdade, lá em Mateus. Que Jesus falou sobre João Batista. O Senhor falou sobre João Batista, lá em Mateus, acho que é no capítulo 3, versículo 2. O Senhor Jesus falou a seguinte questão. Não, é Mateus 11, versículo 11. Mateus, capítulo 11, versículo 11. Quando o Senhor fala que nenhum profeta teve esse privilégio, a não ser, João Batista. O Senhor falou assim: ele foi o maior profeta do Antigo Testamento e o mensageiro prometido por Deus para preparar o caminho para o Messias. Então o Senhor fala lá em Mateus, ele fala a seguinte questão. Ele fala assim, irmãos: em verdade vos digo, que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Amém? Eu lembro que eu já preguei essa palavra para vocês. Que João Batista é um dos maiores profetas, como o próprio Senhor falou. Dos nascidos de mulher neste mundo, os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Mas no reino, no mundo espiritual, no reino de Deus, o menor no reino é maior do que o João, o Batista, aqui na terra. Amados, eu tive um sonho que eu acredito que foi uma revelação profunda. E esse sonho foi assim. Antes de passar esse sonho, eu quero contar para você o que foi que aconteceu. Eu estava me sentindo tão pequena, diante de tantas dificuldades, diante de tantos problemas, diante da solidão, diante de um apunhado de coisas. Eu me senti tão pequena, e nessa noite eu fui dormir assim. Eu não estava magoada, eu não estava triste, eu estava era tudo ao mesmo tempo, Eu me sentia abandonada, eu me sentia solitária, eu me sentia tudo.
E o Senhor me chamou nessa revelação. E eu quero trazer para você ver qual o seu valor. Qual o valor que você tem. E quem é você. Eu tive um sonho onde eu me encontrei em um grande salão que tinha 12 cadeiras com bancada como um tribunal de justiça. E tinha 11 juízes. Aí eu estava em pé no meio do salão. E aí escutei alguém chamando pelo meu nome. E virei para a esquerda. E vi que vinha uma mulher sorrindo. Em uma de suas mãos tinha uma prancheta e a outra tinha uma caneta. E ela se virou para mim e disse... Ela se virou para mim, amado irmão, e disse assim... Me chamou pelo nome. Sara! Ela falou comigo, me chamou como se me conhecesse. Como se ela me conhecesse. E aí, quando eu virei para a esquerda, para ver quem era que me chamava pelo meu nome, quando eu ouvi a voz vindo lá da esquerda, eu vi que vinha uma mulher se dirigindo, sorrindo, e ela vinha para falar comigo. E então eu escutei outra voz forte, voz alta, masculina. Porque ali eu vi 12 cadeiras. E tinha 11 pessoas sentadas. Eu vi que eram juízes, porque eles estavam todos de toga. E tinha uma cadeira vazia. E quando eu ouvi a voz daquele juiz, que estava logo no começo, na primeira cadeira, o juiz interrompeu a mulher, que ainda estava se aproximando, e falou para ela que ela deveria dispensar tratamento comigo, não de forma pessoal, e sim de forma como eles eram tratados por ela. Parecia que aquela mulher trabalhava naquele lugar. Parecia que ela organizava. E aí ela parou e ele disse assim: olha, não trate ela de forma pessoal. Se dirija a ela da mesma forma como você dispensa tratamento para nós. E daí ele virou para mim e falou assim: que Vossa Excelência tome o seu assento para que se proceda os trabalhos no tribunal. E apontou a cadeira vazia, que era para mim sentar. Aí quando eu ia me expressar, ele me interrompeu e disse assim, com o dedo apontado assim no lado, assim, sabe quando você vai pedir silêncio? Aí ele fez assim, botou o dedo assim na frente e disse assim, ele falou assim: Vossa Excelência, fale conosco com igualdade. Não se sinta menos porque você é uma de nós. E nesse momento eu senti brado de Deus dentro do meu espírito. Esse brado de Deus no meu espírito, a minha alma parece que recebeu um reforço, uma injeção de ânimo. Eu senti, amado irmão, algo profundo, que Deus estava falando comigo ali. Então eu percebi que Deus estava dizendo para a minha angústia, para a minha tristeza, para o sentimento de desprezo, que Ele falava comigo, Ele dizia assim: deixa a pequenez, você é Vossa Excelência, deixa a pequenez. Então eu vi o chamado
de Deus. Deus estava me chamando para que eu pudesse entender quem eu era. O chamado para o alto. Meus queridos, essa experiência me trouxe ânimo, me trouxe força. Porque Deus, eu estava ali, fui deitar ali, me sentindo uma pequena, me sentindo nada. E o Senhor, através do seu Espírito, disse assim: você tem valor inestimável. Você tem um valor grande. Eu estava ali num salão de um tribunal, onde tinha 11 juízes. E eu me sentia pequena. Mas o que acontece a seguir? A chave da revelação do rei. Aquela voz forte, de autoridade, interrompe aquela rotina ali. E exige para que aquela mulher me tratasse com a mesma excelência que eles, os 11 juízes, eram tratados. Quando ele diz que Vossa Excelência tome o seu assento, não se sinta menos porque você é uma de nós. Amado, o grande problema nessa vida é que precisamos que um sonho nos relembre disso, porque passamos a vida permitindo que as pranchetas do mundo nos diminua, que as pessoas venham nos diminuindo, os problemas venham nos diminuindo, nos tornando ou nos fazendo sentir insignificantes. Preste bem atenção. Essa excelência não é um título que nós conquistamos, mas uma identidade que você recebe no reino. Preste bem atenção. Hoje você vai entender como devemos nos comportar, não como réus, mas como realeza. Quem somos nós no reino? O Senhor Jesus falou, amados. O Senhor falou que, mesmo sendo o maior profeta na terra, nascido de mulher, no reino de Deus, ainda que a gente seja o menorzinho no reino, nós somos maior do que o profeta dos profetas aqui na terra. Então nós vamos... Que grande amor nos concedeu o Pai, o ponto de sermos chamados filho de Deus. De fato, nós somos filhos. Por essa razão, o mundo não nos conhece, pois não o conheceu. Somos filhos de Deus. Isso, amado irmão, é automático. Nos tornando herdeiro. Um herdeiro não mendiga, não rasteja, não se sente menor. Ele possui a herança do Pai. O juiz do sonho, amado irmão, está nos lembrando que qualquer coisa ou pessoa que tentar nos tratar como apenas mais um, como alguém sem valor ou sem voz, está indo contra a Constituição do céu. Ou seja, você é uma prioridade. Então, o nosso verdadeiro valor, o preço pago, a joia encontrada, de onde vem o nosso valor? Não da nossa performance, não do nosso currículo, nem do nosso saldo bancário, mas vem do preço que foi pago por nós, pelo Senhor, por nós. Foi pago.
O preço do resgate. Lá em Coríntios, no capítulo 6, versículo 20, nos diz: vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Amado, o tribunal desse sonho está nos dizendo que nós vale sangue de cordeiro, não existe preço maior. Se nós tem uma joia que vale milhões, ou seja, você não é joga na rua, você não é jogado na rua, não deixa exposto ao perigo e não permite que o tratem como lixo. Você protege e existe honra na sua vida. As situações do dia a dia nos diminuem. Às vezes vem problemas para a nossa vida que falta um chão para pisarmos. E nesse momento o Senhor está dizendo para nós, para que nós não tememos, porque nós servimos um Deus vivo, não é um Deus morto. E o que nós devemos fazer é assumir quem somos, no assento da autoridade. Sabia que Deus disse para mim nessa revelação? O Senhor falou para mim, quando o juiz, ele virou para mim e disse no sonho: não fale conosco se achando menos, mas fale conosco como uma de nós. Aí ele colocava a mão, tipo assim, sabe quando tu parei assim, coloca a mão assim, levando para frente e para trás, dizendo: nós somos iguais. Lá em Romanos capítulo 8, 17 nos diz: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, se de fato sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Amados, ser co-herdeiro significa ter acesso ao mesmo poder, à mesma autoridade de Jesus, em submissão ao Pai, é claro. Quando você toma o seu assento, você está dizendo: eu não sou o problema, eu sou a solução através de Cristo. Você é a solução através de Cristo. O que é o assento? Significa descanso. Você descansa na obra de Cristo, não na sua própria luta, porque você não está lutando sozinho. Porque existe um governo maior que nos dá essa autoridade. Você tem autoridade para julgar e dominar sobre as circunstâncias que tentam te oprimir, medo, dívida, doença. O Senhor falou para mim: quem é você? Você é uma juíza no meu tribunal. Eu te elegi. Então, existe um chamado. Chega de se curvar diante da pequenez. O Pai te chamou de Vossa Excelência, o chamado que você tem. Eu não sei qual é o problema que você passou, que está passando, enfrentando, eu não sei, mas eu quero te dizer: chega de se curvar diante da pequenez. Acredite na sua excelência. Da próxima vez, amados irmãos, que o medo, a voz de autocrítica chamarem pelo seu nome antigo, inseguro, incapaz, lembre-se da voz do juiz: não trate meu filho assim, ele é de Vossa Excelência. Tome seu assento, levante-se espiritualmente, comece a operar a partir do lugar de autoridade que Cristo te deu. Fale a palavra de Deus sobre a sua vida, sobre o seu futuro. Haja como um de nós. É isso que o Senhor fala no seu tribunal: haja como um de nós. O Senhor olhou para mim naquele momento que eu estava passando aquela situação. Ele disse, sabe o que ele disse?
Lembre de quem você é. No meu tribunal você não é julgada, você é que julga. No meu tribunal a solidão não te oprime, a depressão não te aprisiona, a falta de dinheiro não te tira o ânimo de viver, a falta de amigos de verdade que te ligue, que lembra de ti, que está contigo e te estende a mão e diz assim: estou aqui, pode contar comigo. Amado, isso é muito forte. Essa palavra é muito forte. O que Jesus falou de João Batista, mesmo ele sendo maior aqui na terra, o menorzinho no reino é maior do que o João Batista, o profeta. Isso é muito grande, isso é muito forte. Eu não sei o que te oprime, eu não sei o que está acontecendo com você, porque na verdade eu senti, sabe? Eu senti ali Deus dizendo assim: você se posicione, você faça aquilo que eu te preparei para fazer. Levanta a cabeça, não deixe que a depressão tome conta. Sacuda a poeira, passe água no rosto, levante, reaja, lute. O Senhor, Ele não vem passar a mão na nossa cabeça, nos chamar de tadinho, porque, amado irmão, só Deus sabe a autoridade que Deus colocou na sua vida, na minha vida. Então, o que Ele diz? Haja como um de nós, viva com dignidade e honra, é o propósito que é o seu valor demanda. É isso, amado. Essa é a palavra. Essa é a grande questão. Os filhos estão se sentindo pobre, miserável, e assim levando a honra a Deus para a depressão. O inimigo tem nos oprimido tanto tempo. O inimigo tem feito tantas coisas, tentando nos agredir, tentando nos diminuir. Amado irmão, lembre-se quem você é. Lembre quem você é. Deus está contigo e Deus está pronto para te abençoar. Lembre-se disso. Nunca esqueça. Outro ponto importante, amado, que eu quero trazer para você nessa noite é exatamente para nós ter a definição do que realmente significa autoridade. É isso que Deus quis passar para mim, né? A autoridade no reino de Deus é diferente. Lá em Mateus, no capítulo 8, versículo 5, 13, o centurião de Cafarnaum, você lembra? Você lembra? Porque, na verdade, nós geralmente associamos a autoridade a cargos, títulos ou força, né? A perspectiva bíblica, ela nos dá um significado, né? No grego, a palavra usada é exousia. Acho que eu não falei bem, né? Mas é mais ou menos assim. Que significa o direito de agir, ou poder delegado. Por que Jesus ficou admirado com a fé de um soldado romano? Por quê? Aquele homem entendeu como a autoridade funciona no mundo espiritual. Então, essa autoridade, sobre a autoridade, ele sabia exatamente o que significava a autoridade. Ele entendia que a autoridade seguia o princípio da submissão. O centurião disse para Jesus: pois eu também sou homem, sujeito à autoridade,
E tenho soldados sob o meu comando. Lá no versículo 9, né? Ou seja, amado, ninguém exerce autoridade se não estiver debaixo de uma. Entender, respeitar, compreender o que significa autoridade. O segredo do poder do centurião não era a sua força, mas o fato, né, dele representar o imperador. Ele representava. Então, qual é o maior perigo? É a rebelião. Quando saímos da submissão a Deus, a nossa cobertura, a nossa proteção está na submissão a Deus. Nós perdemos essa autoridade espiritual. Então nós precisamos aplicar. Se você quer ter vitória sobre as tentações, as situações da vida, submeta-se primeiro a Deus, né? Em Tiago 4:7 fala que nós temos que nos submeter a Deus. Então a autoridade da palavra, o poder do comando, né? O centurião não pediu que Jesus fosse até a sua casa. Ele disse, apenas diga uma palavra. E a autoridade de Jesus ia se concretizar ali. Ele sabia, disse, olha, se naquele momento que o centurião chegou até o Senhor, pediu ajuda para curar o seu servo, ele sabia exatamente. Ele foi porque ele conhecia que não existia ninguém igual a ele. Então a autoridade de Jesus não era física, era inerente. Ele falava as doenças demoníacas, né, a natureza de demônios, né, doenças, enfermos, tudo saía. Ou seja, tinha que obedecer. Então, fé é o reconhecimento da autoridade. Foi o que o centurião teve. Ter fé não é torcer para que algo aconteça. É descansar na autoridade de quem deu a ordem. Entendeu? Então, para aplicar, precisamos parar de implorar por coisas que Deus já nos deu. Autoridade para determinar através da sua palavra. O propósito, amados irmãos, dessa autoridade é o serviço e a edificação do reino de Deus. Nós representamos algo grande. Nós representamos o Senhor. Então preste bem atenção. Quando o Senhor, no sonho, revelou para mim, né? Ele revelou, amado. Ele revelou. Disse exatamente quando aquele juiz chegou, me chamou. Ali eu sentia que era Deus falando. Deus dizia, olha a posição que eu te coloquei. Você está se submetendo a sofrimento, a angústia. Olha a situação, as condições que eu te coloquei. Então, o Senhor Jesus é o maior exemplo. Ele tinha toda a autoridade no céu e na terra, mas usou para lavar pés e morrer na cruz. A autoridade não é privilégio. A autoridade não é privilégio. É encargo. Deus levanta líderes para profissionais com autoridade, para proteger e fazer as coisas crescerem. Ou seja, amado irmão, a verdadeira autoridade espiritual não se conquista no grito, mas na intimidade com o Pai. Jesus se maravilhou com o centurião porque ele entendeu que o universo é regido por leis espirituais de autoridade e obediência. Senhor meu Deus, te dou graça pela sua misericórdia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor. Nos faz entender a tua verdade e compreender os teus caminhos. Nos ensina, Pai, continua nos ensinando a nos posicionar e fazer de acordo com a tua vontade, em o nome de Jesus. Muito obrigado pelo seu amor. Obrigado por esse filho, essa filha que neste momento está ouvindo este áudio. Aonde quer que ele esteja, Pai, posicione ela. Posicione
porque nós somos filho da luz, da esperança. E o Senhor nos usa como teu instrumento para a libertação e proteção do teu povo. Derrama a tua graça sobre a sua vida, meu Pai. A vida desse filho, dessa filha, em nome de Jesus. Amém? Amado, eu peço em nome de Jesus que você pegue esse vídeo, compartilhe o máximo que você puder, para que possa alcançar mais vida em o nome de Jesus. Que esta posição não sirva só para mim, mas para você que neste momento tem baixado a cabeça para o sofrimento. Levanta a cabeça, porque Deus é contigo e Ele vai te abençoar como sempre. Tu é filho da luz. Amém?